Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área. E deu liga mesmo, finalizando a temporada, hein? Não, na verdade, finalizando a temporada nos trópicos, porque nós, como somos da temporada europeia, seguimos, né? Sim, não somos vagabundos como certos programas que pausam. Vizinhos barulhentos que param pra ir pra praia no verão. Não, agora eu não vou medir palavras. Tu tá... Tá maguari? Um pouco. Ficou ofendido. Sabe por que te chamaram de guri de condomínio? Me fizeram escutar esse programa pra... Não, é um bom programa. É um bom programa. Somos amigos. Somos amigos. Menos do argentino lá. Inclusive vai ter o confronto Europa e América do Sul no modelo antigo. Como era o Mundial antigo, jogava o campeão da Libertadores, campeão da Liga dos Campeões, e nós vamos fazer o jogo do Deu Liga contra o mapa da Copa. E nós vamos reforçar o nosso time com ouvintes. Né, com tu jogaria em qual time, Léo? Eu seria o técnico. De qual? Dos dois. Os dois iam perder, então. Os dois iam perder. Talvez eu conseguisse a primeira vitória como técnico, né? Já que com o time da Gaúcha eu não tenho esse sucesso. Pois então, gurizada, episódio 71 do Deu Liga. E nós vamos falar do Aston Villa. Mas por que o Aston Villa? Da onde? Porque o Aston Villa acaba de vir a Porto Alegre buscar mais um talento formado nas nossas categorias de base. O Alisson está indo para o Aston Villa. Inclusive, ele postou uma foto no último final de semana. Assistindo ao jogo do Aston Villa pela Premier League. Campanha do Aston Villa muito sólida. Terceiro colocado na Premier League. Um clube histórico que passou por um processo de reconstrução e que retoma e ocupa o seu lugar. O que me agrada no Aston Villa é a camisa do Aston Villa. Só que eu nunca sei se é a camisa do Aston Villa, se é a camisa do Está de costa, não dá pra West Ham, ou se é do Burnley. Né? A cor é bonita, mas eu acho que gostaram tanto que todo mundo saiu copiando. Foi em série. Foi em série. O Aston Villa se auto-intitula como o primeiro a ter essa camisa. Até porque ele é o mais velho, né? Isso, 1874. É um dos clubes mais velhos da Inglaterra, né? Uhum. Olha só. É o time do Príncipe William também. O Príncipe William torce pro Aston Villa. Pra quem não remete a imagem ao que a gente tá falando, é uma camisa cor Havana no peito, e com as mangas azul clarinha. E é uma combinação que aqui a gente não vê, né? No Brasil não tem essa combinação. E fica bonita, né? Fica bonito. Com camisa azul celeste nas mangas, assim. Vamos chamar o nosso índice pra gente falar do novo time do Alisson. O índice, por favor. A campanha surpreendente na Premier League. As glórias da década de 80, onde era muito forte. E aqui nós vamos entender ou tentar avisar o nosso garoto, Alisson, se é uma boa opção para ele. Ainda dá tempo, talvez, dele mudar de ideia? Acho que não mais. Acho que ele já tá com os dois pés. O meu spoiler se fosse ele, dava uma segurada. Ah, é? Mas melhor que o Aston Villa seria o quê? Eu vou divergir dessa opinião. Perfeito. Mas aí lá na frente... mas vamos chegar lá. Vamos segurar a audiência. Vamos fazer um programa legal. Vamos segurar um pouquinho a nossa ansiedade? Isso. Vamos falando aos poucos, né? Aos poucos. A campanha é surpreendente na Premier League. No ano passado já tinha feito uma campanha mais sólida. Desde que volta da segunda divisão, o Aston Villa tem feito campanhas sólidas. E o que mais chama atenção, e aí é algo que eu defendo bastante, que é projeto de clube, é desenvolvimento contínuo e consistente, é que ele vem gradativamente a cada temporada subindo um degrau. E essa campanha de terceiro lugar mostra que o Aston Villa estaria no caminho para ali na frente, quem sabe, disputar o título da Premier League, né? Se enfiar ali naquele... te roubar um pouquinho a cena do Big Six. E tem o protagonista dessa cena, que é o Unai Emery, né? Ele chegou em novembro de 22, resgatou o espírito do Aston Villa lá da década de 80, apesar de ainda não ter conquistado títulos. O Brasil não tinha nem perdido para a Croácia ainda. Não tinha nem perdido para a Croácia, era pré-Copa, não precisa lembrar, né? Mas aí ele faz o Aston Villa emplacar 5 vitórias consecutivas na Premier League, já nos primeiros meses de trabalho, coisa que o Aston Villa não fazia desde 98. Sim. E daí ele leva... Na primeira temporada vai bem, tira da zona de rebaixamento, bota na primeira parte da tabela. Na segunda temporada consegue uma vaga na Champions League, que não conseguia desde a década de 80 também. E, enfim, esse é o protagonista da história recente do Aston Villa, né? O responsável por também colocar o Aston Villa, passadas 16 rodadas da Premier League, em terceiro colocado,
com quantos pontos mesmo? Eu até tenho anotado aqui. São 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 33 pontos. Exatamente. Terceiro colocado com 33 pontos. É a 5ª melhor defesa e o 6º melhor ataque. O Aston Villa volta da primeira divisão na temporada 2018 e 2019, que é uma temporada marcada pela derrocada do Leeds do Bielsa. O Bielsa lidera boa parte, toda a parte do campeonato, que se classifica, né, nos playoffs, na reta final ele perde gás, que é uma dificuldade que o Bielsa tem, e aí o Aston Villa e o Derby County disputam essa promoção naquele jogo do bilhão, sendo que o Derby do Lampard, vocês lembram aquela história do Bielsa mandar espionar os treinos do Derby County, dar uma polêmica na Inglaterra, e aí eles se encontram de novo nos matas, e o Derby passa e o Aston Villa ganha do Derby County, do Lampard, e um dos integrantes da comissão técnica do Aston Villa era o John Terry, né, um cara zagueiro do Chelsea, com algumas polêmicas, né, Bastante, inclusive. O Bridge, lateral esquerdo, por exemplo, tem uma mágoa muito grande com o Terry, né, as famílias ali romperam relações, né? Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Acontece. Como acontece. Inclusive, essa campanha foram 10... Tu já foi John Terry na tua vida? Não. Tá bom. Eu acho errado. Foram 10 vitórias seguidas desse Villa para chegar de volta na Premier League, e depois eles tiveram que tomar uma decisão importante. Para mim, o Big Six da Premier League teria o Aston Villa e não teria o Tottenham. Nesse sentido de tradição. Abraço isso daqui. Pro nosso amigo... Daqui de Porto Alegre, né? Fala em Londres, pra tu ver o que acontece contigo. Não, daí eu tô nem aí pro Tottenham. Inclusive o José Leandro, né, nosso assistente, torcedor do Tottenham. Coitado, né? Um abraço pro José Leandro, ele é fã do som. É fã do... Ficou sem o som agora, né? Tudo bem. Enfim. Ficou órfão. Mas o Aston Villa precisou passar por o famoso choque de realidade, que não tava mais no tempo de glória. E daí, acho que um fator muito importante é a ausência do grande rival. O Birmingham. Porque aqui na dupla Grenal a gente já vê bastante isso. O Grêmio sem o Inter e o Inter sem o Grêmio nunca iriam dar certo. Um precisa do outro para crescerem, disputarem e terem essa rivalidade que move o futebol. E a ausência do Birmingham nessa rivalidade, que para mim é uma das melhores do futebol inglês, pesa muito. E o Aston Villa teve que se reinventar, teve que fazer muitas apostas, e o Unai Emery não foi uma aposta. Ele era um treinador com passagem em grande clube que não deu certo. E a partir disso, o Unai Emery foi esse grande protagonista de começar a apostar em jogadores que estavam em ligas periféricas, jogadores que daqui a pouco tiveram oportunidade nos grandes da Inglaterra e não conseguiram ter sucesso. Vem aqui por empréstimo. A gente vai tentar que tu volte a ter espaço daqui a pouco para brigar por uma seleção inglesa ou ter uma nova proposta, mas vão gostando, porque o ambiente do Aston Villa é um ambiente agradável de se estar. E os jogadores gostam de estar. E não tem nenhum grande craque assim que a gente olha. Esse cara é o grande craque do Aston Villa. São jogadores, acho que muito como a cidade de Birmingham operários. Operários da bola que gostam de jogar pro time, pra torcida, pra cidade, e dá pra ver isso. Mas falta ainda o Birmingham. Eu gosto muito dessa rivalidade, eu torço muito que o Birmingham suba. Que eu acho que vai ser um passo bem importante para esse projeto do Aston Villa crescer. E é um projeto, eu acho que com potencial de daqui a pouco brigar por uma Premier League. O Birmingham, ele acaba de ter uma parte dele comprada pelo... quarterback, o Tom Brady, o ex-Gisele. O Tom Brady veio a Porto Alegre, olhou um jogo do Grêmio na Arena, foi a Horizontina, mas decidiu investir no Birmingham, que tá com um estádio novo. Tem aquele estádio com as torres, as fumaças, as torres... É incrível. Um baita estádio, vai ser. Que vai contrastar muito com o Villa Park, que é mais tradicional. Né? Charmoso. É um projeto de quem está botando muito dinheiro e possivelmente vai estar... É que subir na Championship é muito difícil, né? É muito complicado. A competição ela é muito dura, né? Mas tu imagina, vai chegar o Birmingham agora para a primeira divisão. O Aston Villa com um projeto já consolidado, mas a rivalidade vão entrar em campo e daqui a pouco ter uma discrepância. O Aston Villa vai ter que ver, a gente vai ter que dar um jeito de daqui a pouco ter um investidor para ser um time que vai brigar com o Birmingham. Porque, eles estão há muito tempo sem se enfrentar. Basicamente, o Aston Villa é pai do Birmingham, se a gente for pensar na rivalidade recente. O Birmingham vai vir com sangue nos olhos para roubar esse protagonismo da cidade, que é a segunda maior da Inglaterra.
Eu acho que... É um cenário muito parecido com o que está acontecendo em Sunderland, né? Que o Newcastle teve esse investimento, estava batendo ali, e agora o Sunderland voltou para a Premier League e está batendo de frente, tanto é que ganhou do Newcastle recentemente, né? Então eu acho que é um cenário muito parecido de rivalidade, assim. De cidades próximas, de também cidades de trabalhadores, cidades, né? Mas assim, de rivalidade de cidade. Ali em Birmingham é dos dois clubes, é um Grenal. É um Grenal, basicamente. É um Grenal. São uma cidade grande, acho que tá 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Só perde para Londres. É a segunda maior cidade da Inglaterra. Isso. E muito concentrado, né? E se tu tem investimento do outro lado, esse projeto do Aston Villa ele vai ter que se acelerar um pouco mais. É uma aceleração, mas eu acho que com o Unai Emery ali, e eu acho que ele tá muito confortável onde ele tá, não confortável no jeito... Ele sabe o caminho que tem que seguir. E sabendo esse caminho, ele vai, daqui a pouco, tendo investimento, conseguir reforçar o clube sem fazer loucura. Porque a pior parte do clube ter dinheiro é fazer loucura, né? E tem vários... O PSG, que a gente já fez o episódio aqui... E o Castle, que a gente acabou de citar, quando começou a ter dinheiro, o que fez de loucura... O Sunderland agora aqui, tem um episódio, inclusive, sobre o Sunderland. Ele acaba investindo muito alto porque o degrau da primeira para a segunda divisão ele é muito grande. Da segunda para a primeira ele é muito grande. Então tu tem que fazer um aporte pesado dentro das tuas limitações, mas tu tem que ter alguém por trás. No caso do Sunderland, é o herdeiro do cara que era dono da Adidas. Então tem alguém com muito dinheiro. O Aston Villa me parece que tem, senão não estaria se mantendo na Premier League, alguém que mantenha, mas é um projeto consistente. Não é nada artificial, inflado, como foi o próprio Newcastle, que tem um país por trás, né? E o Aston Villa é um dos poucos de fora do Big Six que conseguiu manter uma sequência positiva durante algumas temporadas. O Nottingham Forest foi bem temporada passada e agora, passadas as 16 rodadas, está brigando contra o rebaixamento. O Newcastle também batia lá em cima, agora já está na segunda parte da tabela. Então é um pouco difícil, não só a primeira temporada após o time subir, mas se manter uma sequência, né? Coisa que a maioria não conseguiu, e o Aston Villa já há uns 3 anos classificou para a Champions League, agora bateu na trave e está agora em terceiro na Premier League depois no final do primeiro turno, digamos assim. Dando uma olhada na escalação aqui, o nome mais... tem o Onaná, o meio-campista. Bom volante. O Boubacar Kamara, Tielemans. Mas o grande nome é o Tielemans. Sim. Esse é o grande cara, que é... Aliás, nós temos também, né, um episódio sobre a geração belga, com participação especial de André Silva, um cara que é um amante da geração fã belga. Da geração belga, mas o Tielemans é o cara que vem pós-geração belga com um nível de geração belga. Mas o maior jogador, assim, um abraço pro Munari, é o Dibu Martínez, né? Ele tá lesionado agora, mas é o Dibu Martínez, assim, em termos de carreira, de nome, ganhou. Mas também é um cara que passou muito tempo na reserva do Arsenal. Sim, demorou muito para se consolidar. E é esse caso, não deu certo no Arsenal, um goleiro de alto calibre que não deu certo lá, o Aston Villa fez essa aposta com um projeto. É um projeto assim como no banco tem Sancho. Tem o Lucas Digne também, o lateral esquerdo. O Sancho é complicado, né? O Sancho é... O Sancho só joga no Borussia Dortmund. Sim. Né? É o famoso caso de só joga em um clube. E daí ele se destaca, vai para outro e não consegue. Daí volta pro Borussia. Recupera a carreira. E a carreira tá quase acabando, assim. Outro do Borussia que tá lá é o Malen, né? O Malen também jogou muito tempo. Que daí perdeu espaço também no Borussia. Não chegou a perder. Ele foi um daqueles jogadores, assim, tá se destacando no Borussia. Entrou uma graninha legal pro Aston Villa. Acho que vale o investimento, sabe? Então também estão acertando em algumas contratações. E para mim, essa defesa ela é muito sólida e é o diferencial desse time. Porque é muito difícil jogar contra o Aston Villa em casa e fora também. Acho que o grande jogo foi contra o Arsenal, né, que é o líder, que venceram por 2-1. O Arsenal pressionou bastante, mas em nenhum momento parecia que o Aston Villa ia ceder. É uma defesa... O Dibu estava jogando até aquele jogo. É uma defesa muito sólida, com 2 volantes que sabem trabalhar, mas são muito defensivos. Time alto. Ou seja, a bola parada do Arsenal, que é a grande força, o Aston Villa conseguiu neutralizar. E é um time que eu acho que bate de frente contra qualquer um da Inglaterra hoje em dia. Consegue ganhar do Arsenal, do City. Sim. Óbvio que tem mais chances de ganhar esses outros times, mas é jogo muito parelho. Mas é um time que vai sendo montado aos poucos, né? Não é... Quando os árabes chegam no Newcastle, por exemplo, já saem contratando. Bruno Guimarães é buscado por a peso de ouro. Esse time não, esse é um time construído peça a peça,
que é uma fórmula que precisa ser entendida aqui no Brasil. Que tu não vai montar um time sem dinheiro de uma hora para outra. E muitas vezes, tendo dinheiro, tu tem os melhores jogadores e tu não consegue fazer a liga, né? Sim. E a continuidade do trabalho do Unai Emery e a montagem do time, a capacitação dos jogadores. O próprio Arsenal é um exemplo disso, né? Sim. O Arsenal é um time que teve que ter 4 anos Sim. sendo construído. E não foi com a grande quantidade de dinheiro dos rivais, como o City, o próprio United tem muito dinheiro que gasta mal, o Liverpool, que fez uma janela agora elevada. Foi um projeto que foi aos poucos, apostando em base, apostando em alguns refugos ali de outros campeonatos, óbvio que com um pouco mais de investimento. O Aston Villa é um projeto assim bem admirável, até pro futebol brasileiro se inspirar. Não, tu não vai sair ganhando. E talvez esse time do Aston Villa, o sucesso às vezes não vai ser refletido em título. Mas em um projeto bem sucedido pro futuro, daqui a pouco tu ter mais dinheiro, tudo mais. Sim. Mas eu acho que daqui dá pra beliscar uma Copa, dá pra beliscar daqui a pouco uma Europa League. Ou estar ali em segundo, terceiro, para um vacilo de um Arsenal da Exato. vida. Aí tem Esse bastante, ano, né? por exemplo, o City está perdendo terreno. Não conseguiu ainda dar o encaixe de time. E vai ao encontro que a gente disse antes. Nem sempre o dinheiro, contratando, tu consegue montar o Sim. time rapidamente. É o caso do Leicester. Daqui a pouco tu tá no lugar certo na hora certa. Se tu tá ali nas cabeças e tem o espaço para tu poder abocanhar o título, porque não vamos imaginar que o Aston Villa vai ser campeão ano após ano. Sim. Mas o fato dele estar se mantendo numa zona de Champions League é a chance que ele tem. E, como disse o Torre, vai aumentando a cada ano a sua receita, vai agregando jogadores. E ele foi bem na Champions League ano passado. Ele caiu pro campeão PSG, que viria a ser campeão, no caso, nas É quartas verdade, de final. e foi um jogaço, né? Foi jogaço, bateu de frente. Eles quase eliminaram o PSG, É. pô. Iam pra semifinal. Iam pra PSG semifinal. que tinha passado pelo playoff, né? É. Sim, Eliminou- e o Aston Villa não tinha passado pelos playoffs. Ele tava já ele terminou em oitavo, se eu não me engano, na fase de liga. Entrou direto nas oitavas, daí no caso, né? E depois, se eu não me engano, eles avançam pelo time belga, o Clube Brugge. Sim. E daí eles caem pro PSG, mas bateram de frente, realmente. E é admirável essa trajetória do Unai Emery, porque ele aceitou o Aston Villa, não, eu vou pegar um clube menor, porque não deu certo no Arsenal, deu certo até onde pôde dar no PSG, mas bateu no teto também, e ele decidiu fazer um movimento contrário, e não era um início de temporada, né? Ele já chega em novembro, se eu não me engano, já tem ali 3 meses de temporada, e daí ele precisa salvar o time na luta contra o rebaixamento. Mas a partir daquela primeira temporada se criou um projeto dele e para ele também no clube. E é isso que tá dando liga até hoje. É que é muito difícil trabalhar no Arsenal. Era muito difícil trabalhar no Arsenal pós Arsène Wenger. Sim. E o Arteta é o cara que consegue romper isso. Assim como é muito difícil trabalhar no Manchester United. E o PSG que ele pega é o PSG das estrelas. É. Sim. De um ambiente já mais difícil, né? Um ambiente mais pesado. O Neymar já estava, Já né? tava, ele treinou Sim. o Neymar. Então, assim, é o Neymar, Mbappé, né? Tem o episódio do Cavani. Então, é um ambiente complicado. Tu precisa ter um técnico muito específico. E o Luiz Henrique só consegue fazer o PSG. Nós estamos gravando aqui na véspera da final do Intercontinental. Quando as estrelas saem, quando a vaidade sai do Sim. vestiário. Né? Inclusive, estamos gravando minutos depois de Dembélé, que tem ser um eleito. episódio especial sobre ele aqui também, ser eleito também o The Best da temporada. Ele ganha o Ballon d'Or e ganha o The Best. Sim. Avançando, embora o momento dele seja de reconstrução, de se estabelecer, esse é um Aston Villa que já foi grande, né? Sim. Já foi gigante. Nos anos 80, principalmente. Sim. Anos 70. A década de glória. Tu ter um título da Champions League é que muita gente não acompanhou, né? A Champions League foi se tornar algo assim recorrente para nós brasileiros com as transmissões da TV, né? Da ESPN, agora a TNT, que faz um baita trabalho assim de cobertura, mas a história da Champions League tem muitos ingleses que fizeram sucesso. E o Aston Villa é um desses numa final contra o Bayern de Munique. Ou seja, já era um clube o maior da Alemanha, enfrentando um clube que tinha um projeto legal, que tinha bons jogadores, tinha bastante base da seleção inglesa e conseguiu fazer uma boa campanha. Não era aquele time estrelar também, mas era um projeto muito parecido com esse. Um projeto que tu não é o mais rico, mas tu tem as melhores ideias. E as ideias do Aston Villa foram colocadas em prática na década de 80 e deram resultado logo cedo, né? A temporada 81-82.
que daí o time conseguiu, acho que é o principal título, né, da história, que era a Taça dos Campeões da Europa, até isso. Copa Então, dos Campeões. Copa dos Campeões da Europa. Então, é legal isso, sabe? E uma Champions League não é inviável para um time como o Aston Villa hoje, se a gente for ver. Porque é torneio de mata-mata, jogo único na final. O exemplo maior foi até na temporada passada. Pô, poderiam ter ganhado desse PSG. O PSG que massacrou a Inter de Milão, mas sofreu contra o Aston Villa. E ele só não está nessa Champions League por causa de uma vitória. Ele teve a mesma pontuação do Newcastle e acabou em sexto, enfim, pelos critérios de desempates ali. Mas a Liga Europa talvez seja Um caminho. o caminho. E ele voltou para a Champions League, só que já estava 13 temporadas sem jogar competições europeias. Não era nem a Champions League, sim. Era competições europeias. Não jogava a Europa League há 13 anos. É a reocupação do seu lugar, né? Sim. De um grande que perdeu terreno, que caiu para a segunda divisão, que ficou muito tempo nas divisões abaixo e que ocupa o lugar que sempre foi dele, né? De uma cidade tradicional, de uma torcida numerosa, né? De um clube estruturado que está retornando. O ponto é que quando tu fica muito tempo fora do circuito e os outros clubes seguem se estruturando, seguem ganhando dinheiro, seguem participando de grandes competições, essa distância para tu encurtar, ela é muito grande. E essa é uma preocupação, e trazendo aqui para o nosso terreno, que eu tenho de futebol gaúcho. Sim. Porque enquanto a gente ficar brigando pela Copa Grenal ou pelo Gauchão na segunda página do Brasileiro, quem está lá no topo, na primeira página, está avançando. E depois tu recuperar esse terreno leva muito tempo. O Aston Villa é o exemplo de quanto tempo ele está nesse trabalho de retomada. Vamos lá, são 7 títulos ingleses, 7 da FA Cup, são 5 Copas da Liga Inglesa, ou seja, é um dos clubes com mais títulos, assim, não fica atrás de United, fica atrás de Liverpool, mas regula com o Arsenal. Tu regula bastante. Tu tem Champions, o Arsenal não. O Chelsea. Tu tem mais títulos provavelmente que o Manchester City. Óbvio que o City provavelmente vai passar. Sim. Mas a tradição tá ali. E eu mencionei o clássico, né? Que é o chamado Second City Derby. Que por ser a segunda maior cidade contra o Birmingham. E por muito tempo eles ficaram sem se enfrentar. Eles voltaram a jogar na segunda divisão. Uhum. Ou seja, os dois estavam num retrocesso. Que é o que assusta muito o futebol gaúcho. Sim. Daqui a pouco, imagina tu ter que se enfrentar na segunda divisão e um se reestruturou, que foi o Aston Villa. E a história engraçada, Léo, desse último confronto deles foi em 2019. Imagina não ter Grenal desde 2019. Imagina, aqui tem o Gauchão, né? Mas imagina que não tenha. E a história desse derby foi 1-0 pro Aston Villa, que depois eles começaram a campanha de 10 vitórias, gol do Jack Grealish. E nesse jogo, um torcedor invadiu o gramado e ele deu um porradão no Jack Grealish, que ficou tonto e tudo mais. Daí foi bastante criticado pela torcida, uma atitude covarde pelas costas. Só que daí o karma é instantâneo, né? Daí o Jack Grealish fez o gol da vitória, o Birmingham seguiu na segunda divisão, caiu pra terceira, o Aston Villa seguiu e iniciou esse projeto que a gente falou. Então, a falta maior do clássico ainda é pro Birmingham, mas o Aston Villa, eu acho que ele, óbvio que não torce pelo sucesso do rival, mas torce que chegue ali. Porque nos momentos de glória, o Birmingham tava ali, né? Uhum. E o Birmingham não vence o clássico desde 2010, ainda pela Copa, ela era a Carling Cup, e esse clássico não acontece na Premier League desde a temporada 2010-2011. Então, imagina... 15 temporadas sem grenais na Série A do brasileiro. Né? A gente teria menos problemas. Teria. Menos incomodações. Menos incomodações. Né? Porque o mundo se transforma quando tem Grenal, né? Transforma. A impressão que dá a é cidade que... de Birmingham também, certamente. Tu imagina que não acontece lá. E eles são fanáticos também por futebol, Sim, assim como a gente é aqui, né? Por isso que eu digo, muita gente fala do Grenal, o maior clássico do mundo. Ele é o maior clássico do nosso mundo. Sim. Ele é um clássico grande, ele divide, um estado inteiro divide. Mas se a gente vai para um domingo de clássico, imagina quando tiver o primeiro clássico depois desse. Sim. Né? No filme Hooligans, vocês viram que tem o sorteio que é Millwall
versus West Ham. West Ham, E aí eles vibram, comemoram, porque como um tava na primeira, outro tava na terceira, não tinha como se enfrentar. Uhum. E era a chance, na verdade, eles estavam comemorando porque eles iam poder se pegar no pau, né? Exato. Não era por um momento esportivo. Vai ter um jogo, tá, a gente só quer uma desculpa. Mas é a rivalidade, né? Que é muito bom o filme. Muito bom. Mas tu imagina quando tiver esse clássico, o que não vai acontecer na cidade. Sim. Inclusive essa história, Léo, a gente vai ter um programa agora no final de ano sobre jogos de videogame, né? Sim. E uma das minhas Já carreiras mais recentes no EAFC, que é o FIFA, eu assumi o Birmingham na terceira divisão. E o meu técnico era o Tom Brady. Já que eu soube do investimento, eu fiz ele como técnico, né? Porque não dá pra criar o dirigente. Sim, mas... é quase um Ted Lasso, assim. Exatamente. Criei o Tom Brady e meus objetivos eram voltar pra Elite e bater de frente com o Aston Villa. Então demorou 3 temporadas, consegui subir. Teve um investimento do Tom Brady, né? Óbvio, pro time ficar melhor. Cheguei na primeira divisão, perdi o primeiro clássico da volta, mas ganhei o último pra ficar na frente deles ainda. Então consegui cumprir minha missão. E um sentimento muito legal, imagina pro público lá. Pro torcedor. Porque pro torcedor o maior clássico sempre é o que envolve o seu time. Exato. Não existe, pode até ter uma opinião isenta que o Grenal é o maior clássico. Eu sou palmeirense, pra mim o maior clássico é Palmeiras e Corinthians. E nada me tira isso da cabeça. Que quando tem um Palmeiras e Corinthians... o grande clássico em São Paulo seja Corinthians e Santos, pela história. É isso, né? Eu acho que não. Eu acho que tu tá com uma opinião burra. Eu tô vendo, mexe com a cabeça. Mas é isso. E eu quero muito que ocorra esse clássico de volta, porque vai parar a cidade. E com certeza vai ser histórico. Na Premier League, principalmente, né? Que não acontece desde... Não vai cair, né? Não vai cair mais. Não, a tendência é que não. E aí a gente... antes da gente entrar no nosso terceiro tópico, Torrealba, para quem tá vendo essas ricas carinhas aqui no YouTube de GZH, a gente pede que se inscreva no canal, deixe o seu like, né, comente, compartilhe, dá um joinha pra gente. Para quem tá nas plataformas de áudio, faz o mesmo. Né, 5 estrelas. Exatamente. Ativa o sininho, porque vai ter episódio novo, vai tocar no celular. Não nos deixem só, porque agora, final do ano, por exemplo, os vizinhos aqui já foram pra praia. Né, já estão a caminho de Mar del Plata, os barulhentos. Vai ficar só o Deu Liga aqui no Natal e Ano Novo trabalhando, porque... Exato. Quando é que é dia 25? Dia 25 é uma quinta, não é? É uma quinta, dia 25? Sim. Vai ter episódio do Deu Liga. Inclusive dia 31 e 1º vai ter episódio do Deu Liga. A gente trabalha. A gente trabalha. E para os nossos ouvintes, telespectadores, né? Inclusive, a gente pediu no último episódio para mandarem no Instagram ali os nomes. Dois ouvintes ali que tem o Deu Liga como principal podcast, mandaram um abraço e mandaram a mensagem. Quem são eles? O Jefferson Preto e o Bernardo Urbaneto. Um grande abraço para eles. Grande abraço para eles. O Cássio Garcia também me avisa, o Castilhos, ele pediu um abraço para a esposa Vitória, que atura a programação esportiva dele. Estamos lá. Grande abraço. Vendo a nossa carinha ali toda hora na TV, na telinha do computador. O bom do Deu Liga é que se tu tá na academia, por exemplo, quer dar aquela corridinha na esteira ou quer dar uma corridinha na rua, 50 minutinhos, 60 minutinhos. Sim. É o tempo do teu exercício. Inclusive, quem tá fazendo esteira agora, não desiste. Vai até o final. Vai até o final. É isso aí. Porque só tem mais 20 minutos. 25 estamos terminando. É isso aí. Se desistir, fica de olho. Se desistir, o verão tá chegando. Gurizada, e é uma boa opção, é um bom porto de entrada pro Alisson. Eu tenho usado muito a comparação do Brentford. Tem um episódio do Brentford também, né? Tem, justamente quando o Gustavinho foi pra lá. O Gustavinho, claro que ele tem uma complexão física totalmente diferente da do Alisson. Eles jogaram juntos a Copa São Paulo, né? Jogaram. De 2020, nós estamos falando de 25, 24? 23, não? 23, porque 23. O Gustavo joga 23 e é vendido no começo de 24. Isso. Ele joga pouco em 23, na verdade, ele não joga muito com o Soares. Ele é lançado em 23, mas ele ainda se destaca mais no gauchão de 24. E o Alisson também se destaca mais no gauchão desse ano. Mas eles jogam juntos a copinha. Sim, de Alisson 23. De um lado e Gustavinho do outro, Jardiel do centroavante. Isso. Só que o Gustavinho, fisicamente, ele sentiu essa mudança. O Gustavinho não conseguiu jogar ainda no Brentford. Estava jogando pelo time B até a última atualização que eu tive, escrevi uma coluna sobre isso. Ele teve uma lesão, ele sai daqui com uma lesão, se não me engano, nas costas, e aí chega lá, ele tem uma outra, quando ele está recuperado dessa lesão, ele começa a treinar, ele tem uma lesão muscular, porque ele está fazendo um trabalho para ganhar massa e ganhar físico.
O Alisson já é um jogador de maior estatura, jogador de maior força física. Vai chegar com um pouquinho mais de experiência, assim, em questão de idade, do que o Gustavo Nunes chegou. Eles com regulam de mais idade. Rodagem. Mais rodagem. rodagem. Né? Porém, vai entrar numa liga que é ultra competitiva. O Aston Villa é a porta de entrada ideal? Eu acho que não. Pelo projeto até, eu até separei os nomes da posição, sem contar os jogadores da base do Aston Villa, mas que costumam entrar. Jogadores do lado de campo, porque o Alisson joga mais pelo lado direito, mas ele pode também fazer o lado esquerdo, tem talento para isso. Tem os titulares, que é o John McGinn e o Morgan Rogers. São jogadores com características bem diferentes até do Alisson. O Rogers tem uma característica parecida, mas joga do outro lado, por exemplo. O Malen pode jogar por esse lado de campo. Tem o Buendia, que pode jogar um pouquinho mais centralizado, mas também cai para os lados. Tem o Sancho. E para mim a grande promessa, que é um grande nome desse Aston Villa, que é o Evan Guessant, que é um gurizão assim, muito bom de bola, que daqui a pouco eu acho que vai sair do Aston Villa. Mas ele também não tem tanto espaço assim. Se tu olhar pro Alisson, eu acho que ele ainda não tá pronto pro futebol europeu. Eu acho que grande chance dele bater e voltar. Porque ele ainda não teve... Ele teve ali a experiência gauchão, teve alguns momentos no Grêmio na temporada. Só que ele não é titular absoluto do Grêmio. E eu acho que essa pode ser a temporada dele... Ele não é titular absoluto porque o técnico gostava do Pavão. Sim. Então, por isso, agora com o Luiz Castro, que é um cara que gosta de aproveitar mais a base, eu acho que ele pode ter essa temporada, assim, pra se afirmar como um grande jogador e se valorizar mais. Se o Grêmio tem um projeto mesmo e aposta no Alisson, o Grêmio pode tirar muito mais dinheiro do... Mas já foi, né? Não, tudo bem. Exato. Mas pra mim ele vai bater lá e não vai ter as chances. Eu acho que ele vai perder tempo de desenvolvimento. O ideal seria, tudo bem, o Aston Villa quer comprar, deixa mais um ano no Grêmio. Meio ano, né? Pra pegar no início da temporada europeia. Aproveita que é o chão brasileiro desde o início, que jogue pelo menos meia temporada no Grêmio como titular realmente. Pra chegar mais pronto, pra chegar e brigar por posição. Mas aí é complicado, né, Léo? Porque tu vai comprar o jogador, 12 milhões de euros seria o pacote todo. Inclusive ele abriu mão, ele tinha 20% dos direitos dele, ele abriu mão de 10% para ajudar na negociação. Tão disposto que ele tá para ir. Ele vai ficar 6 meses jogando aqui, ele não vai jogar... aqui. Não vai jogar aqui. Com a confiança que... Né, sempre aquela preocupação da lesão. O PP passou por isso. O Grêmio vende o PP no começo do ano e entrega na metade do ano. O PP não jogou pelo Grêmio. O Gabriel Carvalho no Inter. O Gabriel Carvalho não jogou pelo Inter. O jogador tem receio de machucar. É o contrato da vida, é a chance da vida. Então, vendeu tem que ir, eu sou dessa opinião. O Grêmio poderia segurar por mais um ano, poderia. Só que o mercado europeu, ele já não compra mais com 20 também. A não ser que seja o cara de exceção da exceção. Eles estão comprando o Alisson e certamente eles estão acompanhando o Alisson desde a Copa São Paulo, não é de agora. Sim. Né? Porque eles viram valências no Alisson, força física, drible, a capacidade que ele tem de explosão para terminar de finalizar lá a lapidação dele. Sim. O Aston Villa não tem clube satélite. Não. Mas eu não duvido que tem um empréstimo ali daqui a pouco para jogar uma Championship. E ali tu ganha bastante experiência, ganha físico, ganha casca. Que é um jogo mais brigado, um jogo mais de bola aérea. Simplesmente tu vai ver um jogo na Championship de bola mais trabalhada. Sim. Toda a segunda divisão ela é jogo físico, né? Sim. A Championship é melhor que a Liga 2 e que o Brasileirão, mas... Sim. Mas a galera lá do Aston Villa tá empolgada com a chegada do Alisson, porque os comentários já nas redes sociais dele e aquele famoso videozinho de Welcome to Aston Villa, Skills and Goals, os comentários são os melhores possíveis, assim. E falam, o Unai Emery gosta desse tipo de jogador. Um dos comentários lembra muito o Morgan Rogers, que o Torre destacou aqui, que é um dos destaques da temporada do Aston Villa. Então eles estão empolgados com o Alisson. E eu acho que é uma boa, sim, para ele. Faz sentido essa espera, só que o que o Léo reforçou é exatamente isso. Ele não vai estar mais com a cabeça aqui. Ele vai estar preocupado em não se machucar, vai tirar o pé de repente para chegar lá bem. Sim. Tanto é que o Gustavo Nunes chegou já lá lesionado, né? Chegou lá lesionado. Meu maior receio é que ele não chegue pronto para disputar ali. Eu acho que diferente do Gustavo Nunes, eu acho que o Gustavo Nunes talvez ele tinha uma projeção maior. Ele entregou mais em pouco tempo. E daí talvez iludiu mais o torcedor e quem acompanha o futebol dele. Mas ele não estava maduro o suficiente ainda para partir para lá. E eu sinto que o Alisson já está também por essa experiência aí de uma temporada completa com o Grêmio e de força física mesmo.
o principal gol dele no Grêmio, que é no Grenal do Beira-Rio, ele ganha um duelo físico e na corrida. Sim. Então... Não, ele tem mais tamanho. Eu acho que potencial ele tem, é muito melhor ele ir para um Aston Villa que tá vindo num planejamento de crescente e bater ali Champions League, do que ele ir para um clube ainda maior e com certeza não ter espaço. Maior que o Aston Villa, daí E eu acho que menor, no caso, tipo o Brentford talvez não seria, citando o Brentford porque é o exemplo do Gustavo Nunes. Talvez o Brighton, que tem, talvez, o Brighton tem esse trabalho já estabelecido de pegar jogadores da América do Sul, né, e lançar. Mas eu acho que para a carreira, ainda que talvez ele não venha a dar certo no Aston Villa, eu acho que para a visibilidade dele na Europa, para mim é um dos melhores cenários assim para ele. O ideal é ele chegar num time que ele possa jogar. Exato. Ele não aconteceria isso no Tottenham, não aconteceria no Arsenal, não aconteceria no United, né? Até porque ele não é um cara de destaque. Tem uma comparação com o Estevão, né? Mas do que ele entregou até agora, não parece que ele vai chegar num grandíssimo clube da Europa e se destacar. O Estevão é de uma outra esfera. O Estevão, pra mim, é a esfera Neymar. É o cara que o mundo sabe que vai ser top de linha. Então, com 18 anos tá acabando com a... Já tá se afirmando no Chelsea com 18 anos, é titular da seleção brasileira. Nós estamos falando de um jogador de uma outra prateleira. Mas o objetivo do Alisson, a prateleira do Alisson, é chegar e tentar se estabelecer na Premier League. Não vai ser titular no primeiro momento? Não vai ser. Mas quem sabe no segundo ano. Né? E eu acho que o Gustavinho, que o Bahia tentou o Gustavinho na janela do ano passado, de julho do ano passado. Ele não quis. Ele foi para a pré-temporada, ele está participando de um amistoso na pré-temporada quando ele sofre a lesão. Uma lesão muscular bem, bem séria. Está voltando agora no final do ano. Eu acredito que o Brentford sabe que o Gustavinho não é um investimento para agora. Sim. Quando eles receberam no aeroporto, e já certamente o scout que fez a análise, não é um scout, são vários scouts que fazem 2, 3 análises, tem um trabalho físico a ser feito para aguentar o nível físico dos superatletas da Premier League. Inclusive, se tu comparar a Premier League com a La Liga e com a Liga Italiana e a Liga Francesa, ela fisicamente é muito forte, mas são jogadores muito mais privilegiados fisicamente. Sim. Tu não vai chegar e vai sair jogando, né? E o Brasil, tu tem mais espaço para jogar, né? E algo assim, como você tem muito jogo no Brasil, o jovem acaba se destacando, porque primeiro os times são envelhecidos, são times de jogadores cansados. Então quando tu tem um jovem que está no primeiro ano como ele vai destoar, ele vai se sobressair. Só que lá na Europa é todo mundo super atleta. Na Inglaterra, todo mundo super atleta. O exemplo, acho, principal que me causa esse receio é o Luiz Guilherme, né? Que era do Palmeiras, que surgiu lá com o Endrick, com o Estevão, que foi pro West Ham direto. Só que ele não tem muita oportunidade. E o time do West Ham tá bem fraquinho, mas mesmo assim, ele ainda tá num processo de desenvolvimento. Mas eu não duvido que daqui a pouco ele seja emprestado pro futebol brasileiro ou pra outra liga. Mas ele, pra mim, é mais talentoso que o Alisson, por exemplo. Ele tem mais versatilidade até jogar pela ponta, pelo meio. Só que ele não conseguiu se afirmar. E era um cara que eu acho que ele precisava de mais tempo de maturação até no futebol brasileiro. Que ele não teve tanto quanto o Estevão, quanto o Endrick, ele falando do Palmeiras. E pra mim, acho que ainda faltava pelo menos ele ser o titular absoluto da posição. Mas vamos lá, o Luiz Guilherme, ele entrou na onda do Endrick e do Estevão, né? Sim. Ele não, é desse nível. Não, o Palmeiras soube vender. Foi bem vendido. Sim. Foi bem vendido. O Luiz Guilherme talvez seja da prateleira do Alisson. Não, exato, eu acho que são prateleiras ali iguais. Vai ter dificuldade? Vai ter, mas eu acho que se ele tiver o entendimento do quanto ele precisa evoluir fisicamente, sim, e ele tem potencial para evoluir fisicamente, que qualidade técnica ele tem? Ele tem drible, né? Ele tem força de arrancada. Ele é um jogador com todas as ferramentas. Se ele tem uma cabeça boa, né? Tem uma cabeça boa, embora eu estava conversando com um dos nossos repórteres aqui, como foi uma conversa fora do ar, não vou citar o nome, mas ele relatou que nos últimos jogos o Alisson tinha dado uma mascarada. Então tem que cuidar isso. Sim. Entende? E é uma bobagem. Não é uma bobagem. Passava na zona mista, os repórteres chamavam Alisson, ele dava uma risada pros repórteres e virava a cara. Peraí, meu velho. Calma, tu é o Alisson, tu tá começando. Chega de pantufa. Mas já tinha informações de que a Europa tava de olho, já mexeu com a cabeça. Sim. Então se ele tiver a compreensão de que ele vai começar de novo,
na Europa, num outro cenário, e que ele precisará ter muita disciplina e entender que na Europa se treina no clube num turno e em casa no outro, que tem que ter um staff para cuidar da alimentação, para cuidar do trabalho físico dele, tem que ter um fisioterapeuta particular. Se ele não fizer tudo isso, naquele mundo ali de superatletas, ele não vai vencer. Não vai. Não é só a concorrência desses jogadores, né? Tem que ter esse entendimento. Eu não sei se vocês já viram uma entrevista do Tevez, que o Tevez chega no United e ele olha o treino e diz, com esse treino aqui no dia a dia eu não vou conseguir porque o meu jogo é físico e eles não estão desenvolvendo o meu jogo físico. O que ele faz? Ele contrata um personal e começa a trabalhar em casa. Só que aí ele se poupava nos treinos. E aí que os outros jogadores não entendiam e perguntavam para ele, no treino tu é uma preguiça, tu treina devagar e no jogo tu é esse monstro. Eles não sabiam que eu treinava em casa. Então assim, eu privilegiei o treino particular e mantinha no clube. É esse entendimento que eu não sei se que o staff do Alisson vai ter que ter para ele. Vai ter que cuidar disso. Porque se tu não fizer isso na Inglaterra, porque lá estão os melhores. Sim. Tu não vai jogar. E dá pra ver que é um sonho dele, né? Então se é um sonho, ele tem que valorizar isso. É uma oportunidade talvez única ali. Sim. Porque, teve a chance agora de ir pra Premier League. Se tu não aproveitar, tu não volta. O Luiz Eduardo, ex-zagueiro do Grêmio, é professor do meu filho na escolinha de futebol que ele joga lá na AFA. E o Luiz Eduardo conhece o Alisson desde novinho. Acho que o Alisson chega no Grêmio com 9, 10 anos, né? Ele foi um dos primeiros professores do Alisson. E disse que o Alisson era muito introvertido. Que era uma cobrança que ele tinha do Alisson para se soltar, para jogar, vai para cima. E que o Alisson também teve uma dificuldade porque ele cresceu muito rápido. E ele teve aquele momento em que ele era muito grande, mas o cérebro dele não tinha percebido que ele era muito grande. Até ele precisou de um tempo para adaptar-se ao crescimento rápido que ele teve, ao novo tipo físico dele. E a gente viu isso no começo dele no Grêmio, né? Foi um pouco mais tímido, assim, né? Foi. E é uma outra realidade, é uma outra cultura, é um outro idioma, né? É um outro clima e principalmente é um outro tipo de jogo, muito mais rápido do que o jogo no Brasil. Mas entre todos, talvez o Chelsea fosse um bom lugar para ele por ser um time de jovens, um clube de jovens. Um contexto diferente. Mas realmente, se tu tens a informação que ele já estava mascarando, reforça aquilo de que realmente é bom isso para ele. Para ele é um ótimo caminho ir pro Aston Villa. E eu só complementando, como a gente costuma fazer a nossa conexão Grenal com o Deu Liga, né, com o nosso tema, ele vai ser o 5º brasileiro a vestir a cor do Aston Villa. Eu ia dizer que é o primeiro com relação ao Grenal, mas teve o Wesley Moraes, que foi emprestado também pro Inter, né? Então ele vai ser o primeiro jogador com passagem pelo Grêmio e pelo Aston Villa. Os outros 4 são Diego Carlos, o zagueiro, Felipe Coutinho, claro, Wesley Moraes, como eu já havia citado, e o Douglas Luiz. Wesley Moraes que chegou a ser convocado pelo Tite. Wesley Moraes é aquele cara que sai cedo, né? Ele jogou na Bélgica. Foi na Bélgica. E ele tem ele tá no Aston Villa e o Tite o convoca porque o Tite queria um centroavante para a seleção. O Tite estava em busca desse 9. E o Wesley Moraes fazia muitos gols, só que o Wesley Moraes teve uma lesão gravíssima de joelho. Sim. Que comprometeu muito, assim. E ele vem pro Inter porque lá ele não ia conseguir mais jogar. E o Aston Villa queria dar rodagem para ele. E o que se diz aqui em Porto Alegre é que o Wesley Moraes, ele sentiu muito essa queda de sair de uma Premier League, de sair de uma possibilidade de seleção e voltar ao Brasil. O contrário do que é o natural, né? O brasileiro que não se adaptou ao Brasil, digamos assim. Mas ele sentiu psicologicamente, assim. Sim. Muito. Ele tá no Stoke, se eu não me engano, agora na segunda divisão. Jogando na segunda divisão. Pelo que ele teve no joelho, ele deixou de ser um jogador de Premier League. Pra tu ver como o nível da Premier League é alto. A projeção dele de carreira era joelho a gente sabe, né? É a base. É a base de tudo. Já diria Eduardo. Já diria o nosso filósofo contemporâneo, né? Algo mais desse Aston Villa, não? Ou podemos tomar um chá? Não, estou ansioso para ver os próximos jogos. Só isso, do Aston Villa. Porque a gente vai zicar eles, né? Por quê? Porque a gente fala do time tem ele isso, perde. né? Tem isso. Daqui a pouco o Naemery demitido, daqui uns meses. Aqui. Eles ganharam o clássico das camisas iguais do West Ham. Manchester United do próximo clássico, o próximo jogo. O que o Bruno Fernandes vai fazer. Eles têm uma sequência um pouquinho difícil agora, que é Manchester United. O Bruno Fernandes que disse que o Manchester United queria mandar ele embora, só não teve coragem, né? Se eu não me engano é Manchester United, Chelsea e Nottingham Forest.
Vou ler o calendário do Aston antes de... Muito bem que tu estudou. Estudei. A nossa categoria de base tá vindo forte. O nosso Alisson Edwards. O nosso o nome de inglês ele já tem, né? Isso. Isso não vai ser uma dificuldade. É verdade. Será que ele vai usar na camisa Alisson ou Andrew? Não, Edwards. Edward, É. Falei Andrew. Da onde eu tirei? Veio um Andrew. Mas seria um A. Edwards. Daí amarra. Talvez os ingleses vão gostar mais, né? Alguns talvez mais... Não O sei. que tu usaria? Torrealba. Torrealba. Porque é o meu nome, né? Não, se tu fosse o Alisson, Ah, tá. Eu usaria... tu não vai jogar na Premier League. Pô, acabou indo com o meu sonho. Não dá tempo ainda, Só 28 anos. no Futebol Manager. Ou não, mas pode Nós ir pra... temos que fazer um episódio de games, cara. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Em breve a gente vai fazer. É. Nota aí, Rafa Ramos. Tá? Início de janeiro, no máximo, acho a que por gente aí. faz. Isso. Mas pode ir pra um podcast da BBC, daí daqui a pouco o Quer crachazinho me demitir? Não. Cara, projeção da tua carreira, cara. É BBC, tá? Sim. É? Não é o nome da BBC, não é de bebê nada, tá? Ah, tá. Tinha que ter ligação, né? Tinha, né? Faltou, né? Hoje não teve ligação. Vamos tomar um chá, falar em bebê? O chá das 5, por favor. E o chá das 5, sugestão dele. Quem? O homem sem redes sociais. Não sei por onde ele anda, porque ele não posta. Ele não posta, né? Não Ele tem não como tem nem saber, GPS né? Na no celular escala só dele. aparece em viagem. É. Em viagem. A gente não Volta- sabe onde é que ele tá. Mas ele tá entre Juí e Erechim. Em algum lugar entre Juí e Erechim. É. Ele tá desbravando o interior do Rio Grande do Sul, Walter Júnior. Voltará com boas histórias. Será que ele passou protetor? Importante, né? Importante, né? Importante. Porque o sol tá forte. É. E o Valtinho sugere pra nós aqui Ozzy, No Escape From Now, que é um documentário da Paramount que fala sobre a vida de Ozzy Osbourne, o astro do rock, falecido A recentemente, gente falou... e torcedor do Aston Villa. Porque Birmingham, nós vamos falar da cidade depois, é a capital do heavy metal. É verdade. Né? E a gente não tem o que o Deu Liga não tenha falado ainda, né? A gente já falou sobre música no futebol inglês. Ozzy Osbourne, a gente citou também. E teve uma homenagem da torcida do Aston Villa pro Ozzy Osbourne. Antes, teve uma camisa do Aston Villa em homenagem ao Ozzy Osbourne na temporada retrasada, se eu não me engano. E seguidamente a torcida faz várias homenagens pro Ozzy nas arquibancadas. É o Ozzy Osbourne que morde a cabeça de um morcego no som, né? Isso ficou marcado na minha adolescência. Segundo o Munari, aquele cara lá. Morreu aquele cara lá, né? Como é que pode, cara? E depois o Ozzy Osbourne, que teve uma carreira brilhante, volta a cena no seriado que mostrava o dia a dia da sua família, né? É verdade. E aí a gente passa a se questionar como ele durou tanto. Sim, é né, verdade. com aquele tipo de vida. Não, Mas muito legal. e até então agora fazer uma correção, porque a conexão Aston Villa e Grêmio teve através do Ozzy, né? Porque em show em Porto Alegre ele pegou a bandeira do Grêmio. Então o Alisson não é o primeiro a fazer essa conexão. Não é o primeiro gremista a jogar no Aston Villa. Mas o Ozzy é o primeiro torcedor do Aston Villa a tocar nas cores do Grêmio. Só faltou o Tom Brady investir no Aston Villa e não É verdade. no... Aí seria no já uma Birmingham. terceira conexão. Mas aí talvez tenha alguma coisa do coração, né, Torreal? Tu Sim. que entende das coisas do coração. Ele deve estar ainda com uma pontinha de Sim, sentimento pelo fim do relacionamento com a Gisele. Aí as cores parecidas, né? Talvez ele também tenha Ele gosta tentado do azul. atingir a Gisele dessa certamente forma. Sim. foi isso. Certamente foi isso, Não, né? tenho certeza. A Gisele tá chorando nesse momento. Tu acha que ela tá, ela tá Nossa, com preocupada certeza. com isso? Vai secando com os dólares. Quero ver no próximo clássico como é que vai ser. Isso daí eu tô ansioso. Ansioso. A gente vai fazer um episódio daí sobre isso. Entrar fundo no clássico, na história. Os grandes momentos. Ah, seria legal. Analisar hein? os times. Mas isso vai ser talvez em 2026, 27, Sim. né? Porque é um clássico de uma cidade dividida ao meio, Uhum. literalmente, né? Então, como Porto Alegre. Sim. Isso o Alisson não vai estranhar, né? Não. Não Ele vai estrear não jogar o clássico, talvez. Vai assistir de um lugar privilegiado, quem É. sabe de um camarote. Vamos adiante porque nós temos que viajar. Uma dica de viagem, por favor. E a dica de viagem não poderia ser outra que não a cidade de Birmingham. Eu tenho um amigo que morou lá. Deve ser legal. Morou lá. O berço da Revolução Industrial. O berço da Revolução Industrial. E tanto esse meu amigo, na verdade ele é irmão de um grande amigo meu, mas a gente se conhece também. Ele trabalhava numa multinacional aqui. Começou como estagiário na multinacional. Lá, eu estava na escola.
e virou diretor financeiro mundial da empresa. Pô, achei que tu ia dizer, virou astro da NFL, é Tom Brady. Agora tá morando nos Estados Unidos. Agora tá morando nos Estados Unidos também, por mudanças profissionais. Mas ele trabalhava em Birmingham, parava pouco lá, viajava muito. Só que na verdade ele morava em Reading, cidade do time, Sim. que é Reading. tudo mais ou menos próximos ali. West Midlands fica a 177 quilômetros ao noroeste de Londres e é uma cidade pulsante, uma cidade viva, uma cidade com muito dinheiro circulando, com muitas empresas, né? E que talvez para turismo não seja tão atrativa assim, mas já que vai estar em Londres, dá uma esticadinha ali, né? Sabe que Birmingham tem muito canais. Mais do que Veneza. Exatamente. Mais do que Veneza. É uma cidade com muitos canais, não de televisão, tá, gente? Mas tem mais canais que Veneza. É uma cidade industrial, né? Não tem muito pra onde correr. Tanto o estádio do Birmingham vai ter as torres de indústria. Pô. Pra simbolizar. A cidade é isso. A gente falou disso de Leeds também, que tem. Acho que teve um episódio do Bielsa que a gente fez, não teve? Teve, né? Que a gente falou de Leeds, que Leeds também é uma cidade. Teve tanto episódio que eu nem lembro mais do que a gente fez, do que não fez. E se a gente estiver repetindo aqui os episódios, por favor, nos avisem, tá? Por favor. Porque a gente tá no 71. É difícil. Né? Se botar um 1 na frente aqui, cai a casa, mas... Ah, tem. Né? Mas é a segunda maior conhecida por sua rica história industrial, cidade do heavy metal... não tem muito não, gurizada. Tem outra Birmingham no Alabama, mas se for comprar passagem, cuida, tá? Sim, não vai errar. Não vai ter o clássico lá do Birmingham contra o Aston Villa. Acho que um negócio legal de fazer turismo seriam os estádios. O novo e até o Villa Park, que pra mim é um dos estádios mais bonitos atualmente ali da Premier League, porque não é aquela coisa moderna, mas também não tá caindo aos pedaços. Sim. Tá bem cuidadinho. Talvez eles mudem o estádio, né, com o rival fazendo, mas eu acho que seria interessante ir num jogo, talvez dos dois, na primeira divisão. Assim, que o que nos apresenta aqui tem a orquestra sinfônica, o Hall, Symphony Hall, a biblioteca de Birmingham. Vai sair daqui para uma biblioteca, né? Tem biblioteca nós temos vai no aqui, centro né? histórico daí, né? A biblioteca da PUC aqui é espetacular. Compra um Kindle, né? Então. Tem o Museu Barber, que pra mim não deve muito atraente também. Eu acho que não. Talvez pela E o nostalgia. centro de joias. Vamos aos estádios, então. O Villa Acho Park. que são os dois estádios. São os dois estádios. E claro, é a cidade que tem origem a banda de heavy metal, né? Como Black Sabbath. E é isso, meus amigos. Visto, e o né? futebol, tá visto. Talvez um diazinho, dá, um trem rápido, 177 km, uma horinha, tu tá em Londres. Botar o checkzinho ali, fui pra Birmingham. Exato, é isso. É isso. É a nossa dica de viagem, que no caso é uma dica pra não ir. Não, neste momento lá agora faz 8 graus. Um friozinho. Né, o mínimo é de 2. Ou seja, tá chegando o inverno, deve ser muito frio no inverno. Mas não... Vai pelo futebol. Vai passar um frio Alisson, né? Vai pelo futebol. Adiante, por favor, que nós vamos ver quem é o MVP. E não é o Dembélé, viu? Não é? Porque já foi. Chega de prêmio pra ele, né? Chega de prêmio pra ele. O Dembélé que tu poderia encontrá-lo jogando o IA, ou FIFA, em rede. Poderia. Certamente tu pode ter enfrentado o Dembélé numa dessas madrugadas, porque ele também ficava jogando de madrugada. Eu acho muito difícil. Não? A gente tem realmente muito a falar sobre games, né? A gente tem que fazer um episódio. A gente vai ter que fazer um episódio sobre games. E o craque da rodada, quem é do Real? Morgan Rogers. O cara fez 2 gols nesse jogo contra o West Ham. Eu assisti até uma parte da partida. É um bom jogador ele. Responsável pela virada, né? Exato. Perdendo... Ele talvez seja o maior rival do Alisson ali, caso ele consiga chegar e se estabelecer. Porque é o cara que joga mais pelo lado direito, tem características parecidas, chuta muito bem com a perna esquerda, então é o craque desse time nesse sentido de habilidade. Acho que o Tielemans é o mais cérebro, é o cara que pode jogar como um segundo volante, como um armador. O Rodgers é o desafogo de criatividade que esse Aston Villa tem. Sim. E vem se destacando já na temporada. Tem só 23 anos, são 10 participações em gols em 23 jogos nessa temporada. Para um
um ponta, Sim. isso é bastante. E é um time que divide muito também os gols, né? Não Sim. tem o Ollie Watkins é o centroavante, mas às vezes não passa desapercebido por não fazer gols, mas Sim. contribui em assistência. É um time interessante e o Morgan Rodgers daqui a pouco acho que vai sair, assim, vai ser uma grande venda do Aston Villa. Porque ele já vinha se destacando na temporada passada, pegando aqui 54 jogos, e aí ele fez 14 gols e 13 assistências. Bons então os números. números dele são realmente muito bons. Lembrando que o goleador da Premier League é o brasileiro. Era o brasileiro até a rodada passada, O Igor Thiago? Igor Thiago, Sim. do Brentford. E é isso que me chama a atenção, porque o Igor Thiago é um cara também que sai cedo daqui, vai jogar na Bélgica, pega uma casca e chega para a Premier League, um clube menor, tem problema de lesão no início. Uhum. Sim. Inclusive tem fotos no site do Brentford dele e do Gustavinho fazendo tratamento juntos, mas é um cara que fisicamente consegue se estabelecer na Premier League, não é um cara conhecido aqui. É esse o desafio do Alisson, entender a competição e se estabelecer. Tecnicamente a gente sabe que ele tem condições. Sim. Uma pena que o Alisson não vai encontrar brasileiros lá no elenco atual do Aston Villa, né? Talvez seja também Pode ser um ponto positivo um ponto também. positivo para ele se desafiar, né? Virar amigo do Dibu. Será? Não sei. Será que o Dibu é que nem o nosso argentino aqui? Eu acho que deve ser. É. Tem uma carinha. Pela Tem, cara né? né? Tem. Se ele Tem. fez aquilo com o prêmio do melhor goleiro da Copa na frente de todo mundo. Pra gente encerrar, além das dicas que a gente deu, Birmingham é onde se passa a série Peaky Blinders, que verdade. agora vai ter o filme. Muitas locações são feitas ali, né? Muito boa a série, inclusive. Muito boa. Tá aí mais uma dica. Né? Walter Júnior, essa ele não deu. Não, mas... Essa ele não deu. Chega! Deu. Boa viagem pro Alisson, boa sorte. Vamos ficar na torcida Não foi aqui. oficializado ainda, né? A venda é importante, Não, mas já foi, o Grêmio já tá 99%. Não, o Grêmio já tá pagando as dívidas com esse dinheiro. Se eles roerem a corda, vai dar problema. É isso aí. Então, deve passar o Natal aqui, o Ano Novo e virada do ano, Sim. primeiro dia do ano, se apresentar na Inglaterra e começar a sua nova vida. Vai chegar lá com muito frio. Muito frio. Não vai chegar a tempo do Boxing Day, que também tem um episódio aqui. E se tiver com frio, faz que nem o Bender, né? Bota um casaquinho. É isso O aí. Bender tá sempre de casaco, ele é eu muito gosto, friolento. eu É um cara gosto de usar friolento. casaco. É muito friolento, né? É que o ar-condicionado... E se aqui- machuca muito, né? Às vezes tá de proteção. tem que proteger o braço. Tem que proteger o braço. Assim como nós temos que proteger a saúde de Janaína Ville e de Rafael Ramos, que são nossos Anjos da líderes, são nossos nortes, da guarda. nossa direção. A técnica de edição de áudio é do Leandro Carvalho. Siga o Teu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber a notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Para quem está no YouTube, te inscreve no canal de GZH, tem muito conteúdo, deixa lá a tua curtida, teu joinha, como está aparecendo na tela, e comenta, porque lá de Pelotas, nosso querido Pedro Petrucci, saudoso, segue debatendo e digladiando Sim. com vocês, nos defendendo nas redes sociais. A gente volta na semana que vem. Tchau!